Fala galera, beleza? Diego Quintanilha aqui para você, Filosofia Cética. Antes de começar o vídeo, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seus comentários, compartilhe, deixe também o seu like, tá bom, pessoal? Que é bastante importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. O assunto de hoje é o seguinte, eu vou falar sobre o diabo. E aí, o diabo existiu? Em qual cultura ele se manifesta? Então, gente, para começar o vídeo, é o seguinte, se tratando da religião cristã judaica, quando falam, alguns dizem que o diabo se manifesta desde o Antigo Testamento, a gente não encontra em nenhum livro do Antigo Testamento sendo relatado a presença de um ser chamado diabo. Muitos chegam a falar que a serpente, lá no livro de Gênesis, o autor está querendo retratar que aquela serpente seria o diabo que faz Adão e Eva pecar, que faz Adão e Eva cair. Mas naquele conto mitológico, se você for parar para analisar, o texto, é claro, em nenhum momento o autor está querendo falar, está querendo passar o entendimento que a serpente seria o diabo. Até mesmo depois dessa queda, supostamente a queda, você percebe que se manifesta um Deus no decorrer do livro do Antigo Testamento, que é, principalmente falando, o Deus Yahvé, que é o Deus responsável pelo bem e pelo mal. Ele faz o bem e ele faz o mal. Aí eu faço uma pergunta para você. Se lá em Gênesis a serpente seria o diabo que estava fazendo o mal, porque durante todo o decorrer do Antigo Testamento, em diversos livros, o autor, tanto do bem e do mal, parece ser esse Deus, parece ser o Yahvé, que quando ele está bem, ele faz o bem. Quando ele se ira e quer castigar, ele faz o mal. Não aparece em nenhum momento a figura dessa serpente ou desse ser diabólico chamado de diabo para fazer o mal sobre aquelas pessoas naquele contexto. Você pode ler, você não vai encontrar. E quando aparece lá naquele conto mitológico, falando a respeito de Jó, Jó capítulo 1, o que dá ao entender ali? Pessoal, desde já, essa questão de diabo, ela só aparece quando o povo judeu, ele se encontra com o povo da Pérsia. O povo persa se encontra com o povo judeu e essa doutrina do zoroastrismo chega até o judaísmo. Ela encarna, o judaísmo, na verdade, ele encarna diversas doutrinas do judaísmo, como, por exemplo, anjo bom, anjo mau, essa escatologia, juízo final, ressurreição, luta do bem contra o mal, e aí passa a nascer essa ideia. Ainda falando de Jó, você lendo o livro de Jó, não parece que é uma luta de Deus contra o diabo. Analise o texto, você mesmo pode ler Jó capítulo 1, você vai perceber que tem uma permissão de Deus para que esse ser, que no original não fala diabo, alguns falam Satã, Ra-Satã, que ele dá liberdade a esse ser para tocar em Jó, para meio que trazer uma punição a Jó e à família dele. Porém, não mostra nenhuma guerra, nenhum dualismo de um Deus bom contra um Deus mau, de Deus contra o diabo. Em nenhum momento é mostrado isso no livro de Jó. Mas parece que a todo momento seria um Deus que dá liberdade para um ser agir sobre, um conto mitológico, mas que dá liberdade para um ser agir sobre, é claro, a vida de Jó. Então, em nenhum momento ali é o diabo tentando vencer Deus, vencer Jó. É só você ler o texto que você vai compreender que é a permissão de Deus, a soberania toda desse Deus. E como eu estava falando, a ideia dessa luta do bem contra o mal, ela aparece nesse encontro dos judeus com o povo da Pérsia, com o povo persa, que passa a trazer essa cultura, essa ideologia da luta do bem contra o mal, da luta do Amargedon, que o bem no final vai vencer o mal, sobre a ideia de um Messias para trazer salvação, a ideia da ressurreição,
começa pelo judaísmo, aonde depois se encarna no cristianismo. Depois essa ideia do judaísmo, ela passa para o cristianismo, essa ideia de um Deus soberano que está lutando contra um ser mau chamado diabo. Aí você de repente vem com outra proposta para tentar refutar. Você já ouviu muitos falando sobre Ezequiel, lá na passagem de Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 28, está falando que ele era um ser bom, como um anjo, tinha tudo o que ele queria e de repente ele caiu na sua arrogância, no seu orgulho, em Ezequiel 28. Pessoal, se você fizer a leitura de Ezequiel, capítulo 28, em nenhum momento o autor está falando sobre diabo. Ele está falando sobre o rei de Tiro, que ele tinha um governo nas mãos, ele tinha toda uma autoridade, ele tinha uma elegância, ele governava com sabedoria, e houve uma queda do rei de Tiro. Como é que a maioria das pessoas, a maioria dos crentes de Ezequiel 28, consegue tirar o texto fora do contexto e dizer que ali se trata do diabo? Pessoal, fazendo alegorias, só fazendo alegoria, querendo tirar o texto do seu próprio contexto, querendo dizer que ali se encontra o diabo, aonde está falando do rei de Tiro. Leia Ezequiel capítulo 28 por completo e você vai entender também que não se trata do diabo. Então, desde o Antigo Testamento, a serpente não é o diabo. No livro de Jó, não se fala também que é a figura do diabo que luta com Deus, que está lutando contra Deus. Não, não é nada disso. Deus dá uma permissão naquele conto mitológico para esse ser atacar Jó. E Ezequiel 28 também não fala nada sobre o diabo, mas sim sobre o rei de Tiro, que tinha o poder nas mãos e através de uma linguagem poética, o autor ele traz essa ideia sobre os acontecimentos. Uma linguagem poética, mas que em nenhum momento está falando desse ser chamado diabo ou Satanás. Você não encontra isso em Ezequiel 28. E como eu havia falado antes, você só encontra essa ideia da luta do bem contra o mal, você só vai encontrar quando o judeu, essa doutrina só passa a encarnar no judaísmo quando o judeu ele tem um encontro com os persas e é claro, encarna essa doutrina do zoroastrismo, como eu falei, esse dualismo da luta do bem contra o mal, que aí começa a ser propagado, passa até ser criado o cristianismo e diversas mitologias, como se Deus estivesse lutando contra um ser maligno, criando, como eu falei, essa dicotomia do bem contra o mal, aonde isso não é relatado, não dá para entender em nenhum lugar do Antigo Testamento, em nenhum lugar da Bíblia, só posteriormente você começa a perceber essa doutrina que nem base no Antigo Testamento você consegue encontrar. Então é bastante confuso. Você pode fazer leitura de Ezequiel 28, leia Gênesis capítulo 1, leia o livro de Jó, leia todo o Antigo Testamento, estude também a doutrina que eu falei para você dos persas, do zoroastrismo, que traz a respeito da ressurreição, da luta do bem contra o mal, anjo bom, anjo mau, aonde essa doutrina toda, a maioria do que é descrito no cristianismo, a doutrina do cristianismo, você encontra antes mesmo no zoroastrismo. Tá bom, pessoal? Toda, praticamente eu não digo toda, mas mais de 70% do que é manifestado a doutrina principal, as doutrinas principais do cristianismo, você vai encontrar ela no zoroastrismo. Tá bom, gente? Estude, pesquise, analise você mesmo e comprove. Tá bom, pessoal? Mais um vídeo bacana aqui para você do Diego Quintanilha. Não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe, é claro, sempre seus comentários, compartilhe o vídeo e até a próxima, tá bom? Grande abraço, pessoal!